o respeito humano e a verdade católica. A essência do cristianismo repousa na busca e vivência da verdade, conforme ensinada e revelada por Jesus Cristo, que proclama em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Contudo, em um mundo dominado pelo relativismo moral e pelas pressões culturais do paganismo ateu que permeia nossos dias, a verdade frequentemente é eclipsada pelo desejo de agradar aos outros, em um fenômeno conhecido como respeito humano. O respeito humano, em sua essência, não é um mal. Ele pode ser entendido como a virtude do decoro social, um reflexo do amor ao próximo que busca viver em harmonia e respeito mútuo. São Paulo, em sua carta aos Romanos, exorta sobre a questão: dai a cada um o que lhe é devido, a quem o imposto, imposto, a quem o tributo, tributo, a quem o temor, temor, a quem a honra, honra. Romanos 13, 7. Contudo, a distância entre o falso e o verdadeiro respeito é uma linha muito tênue. Como todas as virtudes, o respeito humano pode ser corrompido quando distorce seu objetivo original. Quando buscamos agradar os outros, em detrimento da verdade, caímos na armadilha de colocar a aprovação humana acima de Deus. Nesse sentido, o Catecismo da Igreja Católica adverte: não se pode servir a dois senhores. Santo Tomás de Aquino ensina que a justiça deve ser a guia das nossas relações sociais. Ele afirma que o bem maior de todo homem é ordenar sua vida à verdade divina, pois a verdade é uma propriedade do ser, e só na conformidade com o ser divino o homem encontra sua plenitude. Assim, colocar a opinião alheia acima da verdade é um desvio da ordem moral. Para o católico, a verdade não é apenas uma ideia, mas uma pessoa. Jesus Cristo, a verdade encarnada. O respeito humano torna-se pecaminoso quando compromete a adesão à verdade de Cristo em favor das convenções ou pressões sociais. São João Crisóstomo adverte: nada é mais vil do que temer os homens, mais do que a Deus. Quem teme os homens nega a Deus, pois coloca os homens acima dele. O relativismo moderno, que propaga a ideia de que não há verdade absoluta, é a principal força que distorce o respeito humano. Ele ensina que cada pessoa deve criar sua própria verdade, o que contradiz diretamente o ensinamento da Igreja. Os papas ao longo da história da Igreja têm feito importantes declarações sobre o relativismo moral, alertando contra seus perigos e sua corrosão dos valores cristãos. Em sua encíclica Syllabus Errorum, 1864, o Papa Pio IX condenou diversas ideias modernas, incluindo o relativismo. Em um dos pontos dessa encíclica, ele aborda o erro do relativismo moral, o princípio de que a liberdade de consciência deve ser reconhecida para todos os homens, de maneira que cada um siga a própria fé, mesmo que seja oposta à verdadeira religião. É um erro monstruoso. Desta forma, a Igreja condena aqui a mentira modernista que todas as religiões são boas. Para agradar os protestantes, os judeus e as inúmeras denominações religiosas modernas, se nega a verdade, que é Cristo e sua Igreja, faltando assim, com a caridade cristã, de anunciar o Evangelho a todos. Essa condenação reflete uma visão de que, sem uma base moral objetiva, como a verdade revelada pela Igreja, a liberdade de consciência pode facilmente degenerar em relativismo. Na encíclica Libertas Praestantissimo, 1888, Papa Leão XIII expressou preocupações sobre a ideia de que cada indivíduo pode escolher sua própria verdade, sem recorrer a uma autoridade moral superior. A liberdade de pensamento, sem restrição alguma, não é verdadeiramente digna do homem, pois a verdade é aquela que nos foi dada por Deus, e os homens devem nela se apoiar, em vez de se entregarem ao livre exame e julgamento de suas próprias opiniões. Aqui, o Papa reafirma a necessidade de uma verdade objetiva e universal, contra a ideia de que a verdade pode ser manipulada ou relativa à vontade humana. O relativismo moderno baseia-se no paganismo, porém, no paganismo de sua pior espécie, uma vez que na antiguidade podia-se retirar alguns elementos e costumes do paganismo, onde se notava pelo menos alguma virtude moral, o que não ocorre no paganismo moderno recheado de erros e de soberbia, onde Deus está fora ou não pode ser conhecido. Em sua encíclica 40º ano, 1931, Pio XI aborda a questão do relativismo moral no contexto da economia e da sociedade. Ele faz uma crítica à ideia de que a moralidade pode ser determinada por condições sociais ou individuais. É um erro a crença de que, para o desenvolvimento e prosperidade da sociedade, as leis morais podem ser modificadas ou adaptadas segundo as exigências do momento. Este ponto é uma crítica direta ao relativismo, que tenta justificar ações imorais com base nas circunstâncias, ignorando a moral objetiva. Na sua Humani Generis, 1950, Pio XII falou contra as tendências de relativismo dentro da teologia, condenando aqueles que negavam a existência de verdades absolutas no campo religioso e moral. A concepção de uma verdade religiosa e moral mutável, sujeita às modificações do tempo e da cultura, é completamente inaceitável. A verdade divina não se altera conforme os tempos, as culturas ou as invenções humanas. Pio XII reflete sobre a constante ameaça do relativismo, especialmente em tempos de rápida mudança cultural, afirmando que a verdade divina permanece imutável. Se a verdade mudar com o tempo, ela simplesmente não é verdade. Tudo passa a ser válido,
e cada qual tem sua verdade de estimação. Santo Tomás explica que a verdade não depende da percepção subjetiva, mas de uma conformidade objetiva com a realidade. Ele escreve: a verdade é o bem supremo do intelecto, e como tal, não pode ser subordinada ao que é meramente conveniente ou agradável. A história da Igreja está repleta de exemplos de santos e mártires que se recusaram a trair a verdade em nome de convenções ou pressões sociais. Um dos exemplos mais notáveis é o de São Thomas More, que preferiu perder sua posição como chanceler da Inglaterra e, por fim, sua própria vida a negar a primazia de Cristo e da Igreja. Ele declarou antes de sua execução: morro como servo do rei, mas antes de tudo como servo de Deus. Outro exemplo é o de Santa Perpétua, que mesmo sob pressão de seu pai para abandonar a fé, permaneceu firme. Sua resposta ecoa como um testemunho da coragem da verdade: eu sou cristã e não posso renunciar a Cristo, meu Senhor. Esses santos não apenas desafiaram o respeito humano em seu sentido deturpado, mas mostraram que a fidelidade à verdade é o caminho para a liberdade e a santidade. O respeito humano, quando desordenado, leva à apostasia silenciosa. Em um mundo que relativiza a moral, muitos cristãos cedem ao medo da rejeição ou ao desejo de aprovação, comprometendo a verdade da fé. Esse comportamento, segundo Santo Tomás, é uma forma de injustiça, pois nega a Deus o tributo que lhe é devido: a adesão à verdade. São Gregório Magno alerta: nada agrada mais ao inimigo da alma do que ver o homem submeter-se à mentira para ganhar a aprovação de outros. Cristo nos adverte diretamente sobre este perigo: quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem. Lucas 9:26. O respeito humano é uma virtude cristã, quando ordenado à verdade, mas se torna um obstáculo espiritual quando cede às pressões do mundo. A fidelidade à verdade exige coragem, humildade e um profundo compromisso com Cristo. A vida dos santos e os ensinamentos da Igreja nos mostram que viver na verdade é o único caminho para a liberdade e a salvação. Que cada um de nós possa, como São Tomás de Aquino, afirmar com convicção: a verdade é o bem supremo da alma, e somente nela encontramos a verdadeira beatitude.